Você já sentiu isso? Aquela sensação de que você percebe as coisas que ninguém mais parece notar? Como se existisse um radar interno que detecta quando algo está errado, mesmo quando tudo parece normal. Mas, e se esse radar, essa voz silenciosa, nem sempre é ouvida? E quando ela é ignorada, a dor e o arrependimento batem à sua porta. Eu sei que você já passou por isso. Se você sente isso com frequência, deve ter notado que sua maneira de ver o mundo é diferente. Você percebe detalhes no olhar de alguém, no tom da voz, na energia de um lugar. Você se sente desconfortável em lugares onde outros se sentem bem. E não importa o quanto você tente se encaixar, algo dentro de você avisa que as coisas não estão certas. É como se sua alma estivesse sempre mostrando o que seus olhos ainda não podem ver. Uma voz silenciosa tentando te proteger, mas que você nem sempre ouve claramente. E o custo disso é alto. Confiança quebrada, escolhas erradas, caminhos que machucam depois de avisos invisíveis. Essa sensibilidade não é comum, não é ensinada. E por isso, aqueles que a possuem muitas vezes se sentem sozinhos. Mas essa sensibilidade tem um nome. E quando você entender o que ela realmente é, tudo começa a fazer mais sentido. O que parecia confusão se torna direção, e você finalmente compreende seu papel. Muitos estão perdidos porque ignoram o que sentem. Escolhem caminhos baseados em aparências, em palavras bonitas ou promessas vazias. E então, se perguntam por que tudo desmoronou. Aqueles que são escolhidos precisam ir além. Eles precisam desenvolver uma habilidade rara que protege, guia e alinha. Uma habilidade que, uma vez despertada, muda a forma como você caminha no mundo. Talvez você já tenha essa habilidade, mas nunca a usou da forma correta. Talvez você esteja vivendo as mesmas situações repetidamente porque ainda não reconheceu que carrega algo maior. Talvez você esteja pronto para algo que só pode ser acessado quando essa percepção interna é ativada. E se você chegou até aqui, não é uma coincidência. Hoje, eu quero te mostrar algo de que poucos falam, mas que todo escolhido precisa entender. Um presente silencioso, mas poderoso. Se isso já tocou em algo dentro de você, fique comigo até o fim. E se este vídeo fala com a sua alma, inscreva-se aqui. Não por hábito, mas por direção. Este canal é um ponto de encontro para aqueles que já sentiram que nasceram para mais. Existe um dom que não faz barulho, mas muda tudo. Um presente que não se manifesta em palavras bonitas, mas no silêncio de quem vê o que ninguém mais pode ver. Este presente se chama discernimento espiritual. E quem o carrega desenvolve uma percepção que vai muito além da lógica. É algo que vem da alma. Discernimento não é apenas saber escolher entre certo e errado. É saber como perceber o que está oculto. É sentir o que está por trás das palavras, das intenções e das aparências. É quando você ouve algo e sente que não é bem o que parece, mesmo que todos acreditem. Algo dentro de você diz, não siga por esse caminho. Enquanto muitos vivem tomando decisões baseadas em aparências, emoção ou pressa, o discernimento age de forma diferente. É um tipo de alerta interno, uma voz sutil que avisa, olhe mais de perto. Ele não precisa de provas, não precisa de explicações, porque o discernimento não opera com dados. Ele opera com sensações espirituais profundas. A maioria das pessoas é guiada por informação. Os escolhidos são guiados pela sabedoria. Informação é o que está fora. Sabedoria é o que é processado dentro de você. Você pode ler 1000 coisas, ouvir conselhos de todos os lados, mas se não tiver discernimento, ainda vai se perder. Porque muita informação sem direção só cria confusão. O discernimento espiritual é como uma bússola que aponta para o que os olhos não podem ver. Mesmo quando tudo ao redor parece seguro, ele capta algo invisível. Ele sente a energia, percebe a atmosfera. E não importa o quanto o mundo diga que está tudo bem, o coração do escolhido avisa se algo está fora de alinhamento. Essa percepção não pode ser aprendida em livros. Ela nasce da sensibilidade espiritual. Aqueles que desenvolvem esse dom muitas vezes passaram por situações em que foram enganados, manipulados ou feridos. E a dor dessas experiências despertou um novo tipo de escuta interior. Uma escuta que não depende de palavras, mas de vibração. O escolhido não precisa explicar como sabe. Eles simplesmente sabem. Não existem fórmulas. É como se a sua alma se conectasse diretamente com uma verdade que o mundo ainda não acessou. E por isso, eles são frequentemente desacreditados,
porque o discernimento espiritual desafia a lógica tradicional. Ele não prova, ele revela. Este presente é essencial para o caminho do escolhido, porque quanto maior a missão, maior a tentativa de distração. E somente aqueles que discernem claramente podem permanecer firmes. O mundo está cheio de vozes, caminhos e promessas. Mas somente aqueles com discernimento conseguem identificar o que realmente vem da verdade. Discernir é ver onde ninguém está olhando. É não se deixar levar pelo brilho da superfície. É fazer silêncio interior para ouvir o que a alma está tentando dizer. O escolhido, quando ouve essa voz atentamente, começa a andar com menos erros, menos medo e mais alinhamento com o que veio para realizar. Este presente está dentro de você. E mesmo que esteja adormecido, pode ser despertado. O discernimento não é um privilégio. É uma resposta. Ele fica mais forte quando você escolhe ouvir mais com seu coração do que com seus ouvidos. E quando você aprende a confiar nesse sentir, sua jornada ganha nova clareza. O caminho dos escolhidos é diferente. Eles não estão aqui para seguir o fluxo comum. Eles carregam uma missão que exige sensibilidade, clareza e conexão. Por isso, não podem andar no escuro. Não podem depender apenas da lógica do mundo. Eles precisam de algo mais profundo. E é exatamente aí que o discernimento espiritual entra. O escolhido sente muito, percebe muito e atrai muitas pessoas. Algumas vêm com amor, outras com interesse. Algumas vêm para somar, outras para drenar. Sem discernimento, é impossível saber quem é quem. E o risco de se machucar aumenta. É por isso que este presente não é apenas útil, é necessário. Quem tem luz chama a atenção, mas nem todo olhar é sincero. Nem toda abordagem é bem intencionada. O escolhido precisa discernir energias, intenções e ambientes. Eles precisam sentir quando algo não está limpo, mesmo que tudo pareça bem. Este presente funciona como um escudo espiritual contra enganos disfarçados de boas oportunidades. A jornada espiritual atrai muitos testes. Pessoas que parecem mestres, mas que na verdade buscam controle. Situações que parecem bênçãos, mas são armadilhas. Sem discernimento, o escolhido pode perder o rumo, mesmo que tenham começado com o coração certo. O dom do discernimento é proteção constante. O mundo espiritual não é só luz. São distrações, ilusões e vozes que imitam a verdade. O discernimento permite ao escolhido identificar o que é real e o que é manipulação. É o que diferencia uma verdadeira vocação de um desejo movido pelo ego. Aqueles que não desenvolvem esse dom são facilmente confundidos. O discernimento também evita o desperdício de energia. O escolhido tem um coração generoso. Mas se o entregar para as pessoas erradas, ele se esgota. E quando esgotado, se desconecta da sua missão. Discernir é saber onde colocar sua presença, seu tempo e sua alma. É dizer não com paz e sim com direção. Sem discernimento, o escolhido se torna um alvo fácil para a culpa, a manipulação e a dúvida. E uma alma confusa se afasta cada vez mais do seu propósito. O discernimento traz de volta a clareza. Ele mostra o que é seu e o que é fardo de outra pessoa. Ele separa o que precisa ser curado do que precisa ser deixado para trás. Quanto mais o escolhido cresce espiritualmente, mais precisa discernir. Porque as distrações não diminuem, elas mudam de forma. Elas se tornam mais sutis. E o maior perigo não está no óbvio, mas no disfarçado. O discernimento permite que você veja o que os olhos físicos não podem, e isso muda tudo. Este presente não é um luxo espiritual. É uma ferramenta básica para qualquer pessoa com uma verdadeira missão. É o que te guia para longe de caminhos errados, fecha portas certas em momentos errados e revela quem não deve andar ao seu lado. Quando o discernimento é ignorado, o preço é alto. Quando ele é ativado, a jornada se alinha. O escolhido não pode mais andar sem discernir. Os tempos exigem consciência. As batalhas são internas. E a proteção mais forte vem de dentro. O discernimento é a voz do sagrado sussurrando em momentos decisivos. Aqueles que aprendem a ouvir essa voz começam a viver com mais leveza, precisão e verdade. O discernimento é um dom espiritual silencioso, mas poderoso. Quando ativado, ele guia, protege e conduz. Mas como qualquer presente, ele pode ser bloqueado.
E o maior risco para o escolhido é tentar seguir sua missão com o discernimento bloqueado. Porque sem clareza interior, qualquer caminho parece certo, mesmo aquele que leva ao abismo. Um dos maiores bloqueadores é o ego. Quando o ego é ferido, o discernimento se confunde com orgulho. Uma pessoa para de ouvir o que sente. Ela escuta apenas o que quer ouvir. O ego faz parecer que tudo é um sinal. Tudo é uma resposta. Tudo é pessoal. E então, o verdadeiro discernimento é perdido na distorção emocional. O segundo bloqueio forte são as emoções desequilibradas. Quando o coração está ferido, ele interfere na visão espiritual. Ressentimento, raiva, carência e frustração criam ruído interno. E onde há ruído, não há clareza. O discernimento precisa de um espaço limpo para operar. Quando a emoção toma conta, a intuição é sufocada. Outro inimigo do discernimento é o medo. O medo de errar, de perder, de ser rejeitado. Tudo isso paralisa. O medo faz a pessoa ignorar o que sente. Mesmo quando percebemos os sinais, o medo tenta racionalizar o que o espírito já revelou. E por isso, o escolhido perde tempo, energia e direção. O desejo descontrolado também bloqueia o discernimento. Quando o desejo de ter algo é maior que a paz interior, o escolhido para de ouvir sua bússola interna. Eles forçam portas, insistem onde não deveriam, interpretam tudo como confirmação. O desejo intenso ofusca a visão espiritual e impede que a verdade se revele claramente. A falta de presença também atrapalha. Quando você vive no piloto automático, repete padrões e toma decisões sem questioná-las. O discernimento exige atenção, exige consciência. Uma alma dispersa não consegue captar os sinais. Estar presente é o primeiro passo para perceber o que é certo e errado no reino espiritual. Outro ponto importante é a pressa. O discernimento não opera na velocidade da ansiedade. Aqueles que querem respostas imediatas sem reflexão ou observação acabam tomando decisões sem fundamento. A espiritualidade tem seu próprio tempo. Os sinais aparecem quando você aprende a esperar. Muita pressa corta o fluxo interno da revelação. Finalmente, a carência espiritual excessiva também bloqueia. Quando o escolhido sempre coloca sua segurança nos outros, busca confirmação fora de si, pede opiniões sobre tudo, acaba perdendo contato com sua própria voz interior. O discernimento é pessoal e só fica mais forte quando você para de terceirizar sua sensibilidade. Desbloquear o discernimento é um processo de limpeza interna. Não se trata de fazer mais, mas de sentir mais, de estar mais atento e mais confiante. Quando você aprende a realmente se ouvir, tudo começa a se alinhar. O presente está aí, dentro de você. Só precisa de espaço para operar como deveria. O discernimento espiritual não é algo que você recebe totalmente formado. É como um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. E se você é um escolhido, precisa aprender a treinar essa percepção a cada dia. Sem prática, ele enfraquece. E com a prática, ele se torna uma das suas maiores formas de proteção espiritual. O primeiro passo é o silêncio. O mundo está sempre falando. Existem opiniões, distrações, notícias, promessas. O discernimento não nasce no barulho. Ele cresce no silêncio. Tire um momento todos os dias para não falar, não responder, não consumir nada. Apenas ouça. Não o mundo, mas o que sua alma está dizendo naquele momento. O segundo passo é a observação. Um escolhido não pode viver distraído. É preciso observar o que você sente ao entrar em um lugar, ao conversar com alguém, ao tomar uma decisão. O corpo fala, a energia informa. Treinar o discernimento é aprender a ler o invisível com atenção, sem pressa e sem julgamento. Outro passo fundamental é o autoconhecimento. Se você não se conhece, confunde emoção com intuição. Você pensa que está recebendo um sinal, mas é apenas medo. Você acha que está sendo guiado, mas é apenas carência. Quanto mais você conhece suas dores e seus padrões, mais livre você se torna para ouvir claramente o que realmente vem do sagrado. Outra forma de treinar é questionar. Ao se deparar com uma escolha, pergunte-se: esse sentimento vem da paz ou do medo? Do meu espírito ou do meu ego?
O discernimento cresce quando você para de aceitar tudo como verdade absoluta e começa a investigar sinceramente. Questionar é abrir espaço para respostas mais profundas. Escreva o que você sente. Registrar percepções, sensações, sonhos, avisos e dúvidas ajuda você a treinar sua escuta. Com o tempo, você começa a perceber padrões. Você começa a confiar mais no que sente, mesmo que ninguém mais confirme. O discernimento fica mais forte quando você valoriza o que sua alma já está captando. Evite depender demais das opiniões dos outros. O discernimento é pessoal. Ninguém sente o que você sente. Claro, conselhos ajudam. Mas quando você se habitua a perguntar a todos sobre tudo, você se afasta da sua própria voz. O escolhido precisa ter a coragem de se ouvir antes de ouvir o mundo. Cerque-se de silêncio, presença e verdade. Aprenda a desacelerar a mente. Saia do piloto automático e perceba o momento presente. O discernimento vive no agora. Não vive no passado ou nos e se. Ele é ativado quando você está totalmente no momento presente, conectado ao que você está sentindo aqui e agora. Você não precisa ser perfeito para ter discernimento. Você precisa estar disposto a ouvir sinceramente. E isso já é um começo poderoso. Com prática, paciência e intenção, sua percepção se expande. E quando isso acontece, suas escolhas mudam, seus relacionamentos mudam e sua missão começa a se desdobrar com maior clareza. O discernimento não serve apenas para tomar boas decisões. É um escudo invisível que protege a alma dos escolhidos de armadilhas espirituais, de relacionamentos destrutivos e de caminhos vazios. Aqueles que desenvolvem esse dom conseguem sentir o perigo antes que ele se revele. E isso previne muito desgaste, quedas e ferimentos que seriam difíceis de curar depois. Às vezes, o aviso vem como um desconforto. Você olha nos olhos de alguém e sente que algo não está certo. Mesmo que tudo pareça perfeito, algo dentro de você diz para manter distância. Esse desconforto não é paranoia, é o discernimento tentando te alertar. Este lugar, esta pessoa ou esta energia não é para você. O escolhido tem uma sensibilidade espiritual elevada. E essa sensibilidade não é apenas um dom, é uma proteção. Quando o discernimento está ativo, você começa a identificar quando está sendo manipulado. Quando alguém está te drenando energeticamente, quando usam palavras doces com intenções ocultas. E com isso, você se protege. Este presente te afasta de ambientes pesados, mesmo sem saber por quê. Ele te tira de convites para conversas vazias, de relacionamentos disfarçados de amizade que te drenariam. Você começa a sentir claramente onde deve ficar e onde precisa sair. E esse movimento economiza sua energia, sua fé e até mesmo sua saúde emocional. A proteção do discernimento também se manifesta nas decisões. Você considera aceitar algo, mas se sente bloqueado. Você pensa em seguir um certo caminho, mas tudo dentro de você diz para não fazer. É como se o universo inteiro estivesse tentando te puxar de volta. Quando você confia nesse sentir, é como se estivesse evitando um abismo invisível. Mesmo quando ninguém entende sua escolha, você sabe o motivo. Porque o sentimento interno é mais forte do que qualquer argumento. O discernimento espiritual protege sem precisar provar nada. Ele simplesmente mostra, sussurra guias. E aqueles que aprendem a ouvir este presente evitam muitas dores que antes pareciam inevitáveis. Quanto mais alinhado você estiver com sua missão, mais o discernimento se tornará parte do seu dia. Ele não vai te proteger do mundo, mas vai te preparar para caminhar por ele com consciência. E isso já é uma profunda forma de cuidado espiritual. Confie no que você sente. O discernimento é o sagrado te guiando em silêncio. Todo escolhido, em algum momento, será testado. Não é um castigo, é preparação. O discernimento precisa ser colocado à prova para ficar mais forte. E esses testes não vêm da vida comum. Eles vêm da jornada espiritual. Ilusão, dúvida, tentação e isolamento são portas estreitas que o escolhido deve cruzar sem perder sua conexão interior. A ilusão é um dos testes mais difíceis. Ela se disfarça de bênção e oportunidade, de uma oração respondida. Tudo parece certo, mas dentro de você há um aviso.
O verdadeiro teste está em confiar na aparência ou ouvir a intuição. O discernimento só cresce quando você escolhe a verdade que sente, não a verdade que o mundo mostra. A dúvida é um teste silencioso. Ela surge quando você começa a questionar demais a si mesmo, até mesmo sobre o que já sabe. Será que é isso mesmo? Estou ouvindo corretamente? Será que estou me enganando? A dúvida tenta desconectar você da sua voz interior. Nesse momento, discernimento significa escolher a fé, mesmo sem todas as garantias. A tentação não se trata apenas de coisas que parecem erradas. Às vezes, ela vem disfarçada de algo bom que não é para você. Oferece atalhos, promessas fáceis, caminhos com um brilho falso. O teste é: você prefere o que brilha agora ou o que te mantém fiel ao seu propósito? Discernimento é o que te mantém com os pés no chão. O isolamento é um teste profundo. O escolhido passa por fases em que se sente sozinho, sem respostas, sem direção. Parece que o céu ficou em silêncio. Este é o momento em que o discernimento é afiado, porque é no silêncio e na solidão que você aprende a ouvir a voz da sua alma com mais clareza. Esses testes não são inimigos. Eles são professores disfarçados. Eles mostram onde seu discernimento ainda precisa crescer, onde você ainda duvida de si mesmo, onde você precisa confiar mais e fazer menos barulho ao seu redor. Todo escolhido passa por isso antes de acessar um nível espiritual mais elevado. Ninguém acessa mais luz sem antes enfrentar as sombras. Se você está sendo testado, não é sinal de fraqueza, é um sinal de que você está pronto para fortalecer seu dom, refinar sua escuta e alinhar sua fé com sua missão. Discernimento, quando testado e mantido, transforma-se em sabedoria viva. Continue. Você está sendo treinado, não rejeitado. Quando você começa a confiar no seu discernimento, tudo muda. As decisões se tornam mais claras. Relacionamentos se tornam mais leves. Ambientes que antes pareciam pesados começam a se dissolver. A alma se alinha com o que realmente importa. Você não perde mais tempo com o que não é para você. Você está em sua verdade. O primeiro fruto é a paz. Mesmo em meio ao caos, você sente que está no caminho certo. Porque você não age mais nem por impulso, nem para agradar aos outros, nem para evitar conflitos. Você age de acordo com sua conexão. E quando essa conexão guia suas escolhas, a vida começa a fluir mais suavemente. O discernimento também traz consigo a proteção natural. Você não precisa lutar, nem discutir, nem justificar. Algo dentro de você começa a filtrar situações antes que se tornem armadilhas. Pessoas que te machucariam se afastam. Caminhos errados se fecham. Convites disfarçados são recusados sem esforço. Sua energia começa a atrair o que está em harmonia. Outro fruto são as conexões verdadeiras. Quando você discerne claramente, não aceita mais laços pela metade. Você para de insistir em relacionamentos que te drenam. Você começa a valorizar mais a presença daqueles que realmente te veem. E, pouco a pouco, pessoas espiritualmente alinhadas começam a aparecer sem que você force nada. A intuição também se fortalece. O que antes era apenas um palpite, agora se torna uma orientação. Você começa a confiar no que sente sem precisar de confirmação externa. E quanto mais você confia, mais preciso você se torna. O discernimento se torna um canal claro entre você e o reino espiritual. Um canal que guia com firmeza e gentileza. Quando esse dom é ativado, a vida para de parecer tão pesada. Isso não significa ausência de problemas, mas uma nova forma de enfrentá-los, com sabedoria e visão além das aparências. O discernimento se torna como um mapa que mostra o caminho através da névoa. E o escolhido começa a caminhar com maior certeza. Mas este presente deve ser cultivado. Não é ativado apenas uma vez e pronto. Ele precisa de cuidado, de prática e de silêncio. Precisa de oração, de escuta interior e da coragem de seguir o que você sente, mesmo quando é difícil. O discernimento se apaga quando ignorado e brilha quando obedecido com fé. O discernimento é o dom mais importante que um escolhido pode desenvolver porque ele te protege, te guia e te conecta ao que é real. É o que te diz quando ir e quando parar, quando persistir e quando soltar, quando abrir portas e quando fechá-las sem culpa.
Este presente é a sua bússola. A verdade já está dentro de você, mas precisa ser ouvida com atenção. E ouvir a sua própria verdade exige coragem. Não é fácil seguir o que sua alma sente quando o mundo diz o contrário. Mas o escolhido não foi chamado para seguir o mundo. Eles foram chamados para seguir o Espírito. Agora, eu te pergunto: quantas vezes você já ignorou sua intuição e se arrependeu? Quantas vezes você sentiu o sinal, mas não teve coragem de agir? Talvez este seja o momento de mudar, de se reconectar, de confiar novamente na voz que te protegeu tantas vezes e que você, sem querer, silenciou.